Programa Atividade chegando para mais uma edição. Minha gente, estamos aí vivendo um momento extraordinário, crítico, triste, de expectativas maravilhosas para o Estado gaúcho. O Estado que está atolado, enterrado. É triste, é lamentável, ao ponto que chegou a situação financeira do Estado do Rio Grande do Sul, e leia-se aqui especialmente o funcionalismo público estadual, a Polícia Civil, bombeiros, Brigada Militar, magistério. Está envolvendo o governo do Estado, leia-se o governador Eduardo Leite, a Assembleia Legislativa, né, todo o Parlamento Gaúcho e as categorias que estão de greve. A cidade parou, é passeata para tudo que é lado, fecha a rua o tempo todo. A IPTC, com toda a sua competência, não consegue administrar o trânsito da cidade. Ninguém consegue cumprir horários do médico, do isso, daquilo, do trabalho, porque ninguém chega. É greve de ônibus, porque querem acabar com a atividade de cobradores. Meu Deus do céu! Nesta época de dezembro, né, que tudo se movimenta muito mais, as pessoas, né, esse momento natalino, fim de ano, enfim, o magistério de greve, olha só que dano para essa criançada, essa juventude toda, para os pais, é uma coisa lamentável. E eu digo que greve, tiveram greves aí no governo Sartori, não adiantou nada, não ganharam um centavo. Então não é pelo caminho da greve que vão conquistar, pelo caminho do diálogo, dou toda a razão, que reivindiquem seus direitos, aquilo que acham que estão perdendo, não é? Tudo bem, eu não entro nesse mérito, eu entro no mérito do vandalismo. Ontem, por exemplo, na Praça da Matriz, horrores estavam fazendo lá com bandeiras de várias agremiações, sindicatos, especialmente do CEPERS, sujeito em cima do monumento Júlio de Castilhos, que é um dos mais belos do mundo. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não é reivindicação por direitos profissionais de categoria. Me desculpe, isso é barbárie, é baderna, é vandalismo. Percival Prudino. Isso é a crônica de uma morte anunciada. Acho impressionante que houvesse, ao longo de todos esses anos, quem não soubesse que o Rio Grande do Sul estava caminhando para entrar nessa situação. Os governadores falavam, a situação está difícil, apertada, não sei o quê, as contas do Estado, as obras começaram a parar, quer dizer, a participação do Estado na infraestrutura do Estado, a prestação de serviços perdendo qualidade, a educação perdendo... E gente achando que tudo era uma questão de vontade política, que tudo se resolveria, contanto que chegasse lá alguém com capacidade de gestão para fazer, e as medidas necessárias não eram tomadas. Então, o que nós estamos vendo agora é o inevitável. Quem analisasse as contas do Rio Grande do Sul sabia que isso iria acontecer, que nós íamos entrar neste tipo de dificuldade. E por incrível que pareça, Antônio Augusto Silva, tem gente que acha que com vontade política se resolve. O que tinha que fazer era dar aumento para todo mundo, que esse era o modo de resolver, aumentar o número dos servidores. Todos os números são arrasadores, né, constrangedores para nós como gaúchos. E tem gente achando que tudo é uma questão de jeito, que ajeitando se resolve e vamos empurrar isso com a barriga lá para frente. Não tem mais o que fazer a não ser um arroxo fortíssimo. Se querem receber com 60 dias de atraso, 90 dias de atraso, esta é a situação a que chegam todos aqueles que vivem em torno do Estado. Há uma parte do Estado, os trabalhadores, das empresas privadas que estão fora, né? Vão levando, mas com dificuldades, porque o próprio prestígio do Rio Grande do Sul cai. E assim vamos. Antônio Augusto. Silvas, Pugina tocou no ponto que podem as pessoas achar que é antipático, mas que é, infelizmente, Pugina, a solução. É o arroxo. E não vai crítica ao servidor público. O servidor público, ele abdicou da iniciativa privada. Portanto, ele foi servir ao Estado, ao município, à União. Pois bem, ocorre que nós chegamos num momento de estrangulamento tal que não há mais como estabelecer as premissas lá dos anos 90, do início dos anos 2000, dos anos 2010. O cenário administrativo mudou, o cenário econômico, financeiro e previdenciário, José Silvas, mudou. A Previdência Social hoje é um elemento que não pode ficar alijado de qualquer discussão orçamentária. Não pode. E esses que o Pugina menciona,
que são aqueles que querem empurrar, que é barriga para cá, que é empurrão para lá, via de regra, Pugina, estão muito bem situados em alguma posição. São levianos, são irresponsáveis, são aqueles que o discurso é fácil, são aqueles que o discurso é ocasional, oportunista, José Silva. Infelizmente, chegou-se ao estrangulamento. Bom, não há como consertar se não for por uma coisa denominada drástica. E o que é drástico? É o corte do salário, é a diminuição. Nós estamos há 51 meses testemunhando o atraso de salários. Não é porque os governadores querem atrasar, nenhum governador de estado propositalmente quer isso. Não é possível que queiram, não são pessoas más. O problema é que o estado do Rio Grande do Sul, desde o final dos anos 80, já vem se empurrando parede a parede porque não consegue mais suprir aquelas deficiências orçamentárias. Então o erro se deu lá atrás. Eu vinha ouvindo alguns noticiários hoje. O Antônio Brito, quando era governador do estado, privatizou a CRT. Antônio Brito foi crucificado, atacado, processado, tudo que foi possível. Imaginemos hoje se a CRT fosse no modelo como vigorava até então, Pugina. Imaginemos a situação. E naquele momento, lá, década de 90, num período muito interessante do Plano Real, Pugina, 93, 94, 95, 96, mais de 20 anos atrás, já havia um prenúncio, José Silva, de que o sistema estava fazendo água. Então agora, greve, com todo o respeito aos que são servidores e estão lá com as suas mágoas, com os seus atrasos, com as suas inadimplências. Existem servidores hoje no Serasa porque estão endividados por conta de uma desorganização financeira do Estado. Lamentável. Só que a greve não vai resolver. A greve, pelo contrário, ela gera um problema adicional. Ela vai ter que ter uma compensação. Então, essas greves, sobretudo na educação, prejudicam as famílias, José Silva. Desorganizam aqueles que já têm férias parcas, organizadas com alguma antecedência, pessoas que trabalham pesado o ano inteiro. Então, é de se lamentar. Agora, é preciso revisitar também alguns cenários do poder público. A questão dos cobradores, José Silva. Não adianta litigar com a tecnologia, não adianta enfrentar o sistema que é para frente, Pugina. O sistema da tecnologia não é caranguejal, ele não recua, ele avança. É uma expressão que eu adoro, do Guimarães Rosa, é involtável o cenário. Cobrador de ônibus, bombeiro de posto de gasolina, frentista de garagem, está com os dias contados. Contados. A tecnologia hoje determina qualquer tipo de situação, qualquer tipo de situação. Então, do ponto de vista prático, é buscar as alternativas. E elas existem. Só que também nós não temos qualificação nessa mão de obra. Então, Pugina, comungo das tuas ideias, concordo contigo, que o cenário não é esse do leva daqui, leva da lá. Tem que ser sincero e dizer, olha, o caixa raspou, não há mais como nesse formato. Isso que o Estado não está pagando uma parte da dívida com a União há vários segurando lá em meses. cima Na liminar. Já empurrando para frente esse saldo, porque isso aí não é dívida perdoada, isso é dívida que está lá estocada junto à União para posterior acerto de contas. Isso é uma represa, Pugina. Isso é aquela represa que a parede começa a vergar e começa a passar água. Quando o ministro Marco Aurélio se aposentar, e é bom que o ministro se aposente, já tem uma larga folha de serviços prestadas, Pugina, haverá deliberação em torno do mérito dessa ação, hoje amparada numa liminar. Se hoje a liminar fosse julgada e ela fosse cassada, não há a menor dúvida, era caso de intervenção, porque não há como ter capacidade de pagamento, honrar os compromissos. Então, se hoje já há um atraso substancial, imaginemos esse juro. Aliás, juro este que, assim como inúmeros gaúchos, me filiu a ideia de que essa dívida já está paga há muito tempo. Tem alguma coisa aí que precisa ser apurada. O que está acontecendo é exatamente isso. Desculpa. Não, por favor. Nós tivemos, é preciso compreender o seguinte, nós tivemos um período de pequeno crescimento, depois 3 anos de recessão,
Depois, mais 2 anos com a economia com crescimento baixíssimo, que não chegava, era uma fração. E a despesa crescendo. Não há economia, não há empresa, não há economia, não há sistema econômico, não há uma ordem econômica que suporte uma situação dessa. Então, isso foi se agravando, porque a receita aqui e a despesa subindo. Só podia dar nisso. Todas as soluções que podiam ser usadas, a venda de empresas estatais durante o governo Brito, aquilo entrou para o caixa, zerou a conta, mas não resolveu o problema. E essa pequena folga que se teve por ali continuou empurrando o gasto público na mesma proporção, no mesmo comprometimento de sempre. Então, não adiantou nada. As pessoas dizem, não, mas é aquilo que foi feito lá, pois é aquilo, ó, o gato comeu. Foi levado aos trambolhões, né? E assim foi sendo empurrada a situação financeira do Estado. Eu tenho andado muito pelo estado do Rio Grande do Sul, tenho viajado muito profissionalmente. Olha, e ando com medo, não dirijo mais à noite, porque uma ocasião, numa das vias aí do estado, passei por uma cratera, eu tive que descer para verificar se não tinha quebrado tudo. Tudo! Não era uma roda, não, era tudo, fiquei com receio, não é? Então, assim, nós chegamos num ponto tal... Quebrou. O sistema viário, terminou. não há... E olha, qualquer empresário sabe que para assumir uma demanda, quando o sistema se encontra já em processo de falência, esgotamento, ele não tem mais interesse. Esse sistema viário, ele começa a se tornar periclitante. A vida onde não há um pedágio é perigosa. Olha, é uma coisa assim, chega a ser triste, José Silva. É entristecedor, porque o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma tremenda capacidade. Quem viaja pelo interior do estado vislumbra campos, perspectivas de cidades inteiras que podem prosperar. Mas nós temos aqui no Rio Grande do Sul 50 municípios que não têm acesso asfáltico. 50 municípios, mais de 10% dos municípios do Rio Grande do Sul não têm acesso asfáltico entre as BRs e as RS até os seus acessos, até os seus pórticos. Onde já se viu isso, José Silva? E o transporte de grãos? Eu li um dado estatístico esses dias, estarrecedor. 12% da carga plantada e que vai depositada em caminhões, ela é perdida. 12%. Só que isso é pesado. Isso tem balança, tem ICM. Só que não chega, o que é embarcado num caminhão, ele dificilmente chega até o destino, porque ele vai salpicando estrada fora, vai se perdendo grãos. Quantos de nós já não tivemos lasca de vidro quebrado, porque fica atrás de um caminhão e cai? Ou seja, é um problema de pavimentação, como diz o Silva, é o pavimento que é ruim. Como resolver isso? Se uma empresa assume isso, José Silva, ela tem que onerar. Onerar como? Via pedágio. A única maneira de ter estrada boa é com pedágio. O pedágio é caro. É caro se a pessoa não tem a pretensão de chegar no destino. Uma viagem que tu poderias fazer a 80 km por hora, ou naqueles casos onde é de 100 liberado, que tu farias em 3 horas e meia, 4, tu leva 5, 6. Quer dizer... Isso é custo para tudo que se produz no Estado. É geral. É um ônus decorrente de um processo que, se não for tomada uma providência, vai se tornar irrecuperável. Irrecuperável. Não tem saída. O Estado está quebrado, não tem condições de nenhum tipo com esse atraso de pagamentos, funcionalismo, parcelamentos. Então, o caminho greve não muda nada no campo financeiro. Não. E as mudanças propostas pelo governo do Estado são dolorosas, sem dúvidas que são. Mas se não houver esse tipo de reforma, minha gente, se está horroroso hoje, não tem volta. Os senhores professores, toda a Polícia Civil, a Brigada Militar, o funcionalismo em geral, não vai mais receber, nunca mais. Vai terminar isso aí, vai ser um caos. E se há, Silvas, uma dificuldade remuneratória ao servidor público, e isso é fato... Todos os direitos podem existir, é evidente, né, o Antônio Augusto, só que não há condições de contemplar, não tem. E o caminho da greve ele pode ser estabelecido como pior. E ele tornou-se antipatizado. E uma questão que precisa ser dita, o segmento da iniciativa privada, há quantos anos vem sofrendo perdas, déficits, dificuldades? Olha, com toda a franqueza, o custo de ter funcionários hoje. Por que o custo? Porque o país se tornou caro.
Empregar se tornou caro. E isso é triste, porque é necessário, é bom empregar. Isso faz a roda girar, a economia, o contrato, o negócio, a riqueza. Tudo isso tem um fluxo. Agora, a iniciativa privada, há quanto tempo, José Silva, vem segurando esse piano e tocando o teclado, e segurando o banquinho, e segurando a tampa do piano? Muda. É a reforma tributária que não acontece. Aconteceu a reforma trabalhista, foi um avanço substancial, mas o empresariado, o segmento da iniciativa privada, ele vem segurando isso há quantas décadas? Tudo abaixo de vaia, tudo abaixo de grito, tudo abaixo de confusão, preparada, construída por gente que não encara a realidade. Prefere acreditar na conversa de alguém do que naquilo que os números estão mostrando. É querer se enganar. O próprio governador Leite, na sua campanha eleitoral, ele fugiu da verdade. Fugiu da verdade. Tudo se resolveria com problema de gestão. Está aí a gestão. Tudo isso que está acontecendo agora é gestão. Ao longo de décadas, houve uma simultânea negligência, da qual não descarto a responsabilidade do Parlamento, da Assembleia Gaúcha. Porque a função principal do Parlamento é controlar a despesa pública, é ver como o governo gasta, é saber para onde está indo o orçamento do Estado, é saber qual é a realidade fiscal do Estado. E a Assembleia não faz isso, transfere essa responsabilidade para o Tribunal de Contas, para controlar isso aqui, e a Assembleia faz mais política do que realmente aquilo que é a função para a qual os parlamentos foram criados ao longo da história, como sua função primordial. Mas não, aprova tudo. Quando o governador Tarso Genro deixou aquele aumento para brigar, agora os brigadeiros não vão ficar bravos comigo, mas deixou aquele aumento para o futuro governador pagar ao longo de todo o seu mandato para a Brigada Militar, a Assembleia não podia ter aprovado aquilo. Porque estava na cara que aquilo era um rombo no casco fiscal. Era um rombo nas finanças do Estado. E aquilo apenas agravou, na verdade, uma situação que já era gravíssima então. E era tão grave que o próprio governador, né, tinha um compromisso com o magistério gaúcho de pagar o piso, não conseguiu honrar a promessa dele, que não tem como. E sai o governador e entra outro, se fizer promessa, daquelas promessas sedutoras, que atraem votos e levam a uma vitória eleitoral, vai se dar mal, porque isto vai demorar para ser resolvido. Perfeito. Então, vamos adiante, falando em Barranco, subindo ou descendo a Protásio, é um tempo dos grandes acontecimentos, especialmente nessa fase do ano, né? Confraternizações de todos os tipos, né? De famílias, de atividades empresariais, né? Dos escritórios, profissionais liberais, todos confraternizando ali no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro, a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Lá tem tudo de bom, minha gente. Esse atendimento singular, né? Garçons, manobristas, né? Chiquinho Tasca, Elcio Furini, assadores, cozinheiros, todos ali, sempre de prontidão para você passar os momentos maravilhosos da sua vida no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural do Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água ou açúcar, sem conservantes, sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. 100% natural, uva laranja. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Ela é uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65. O telefone é o 51 3228 1999 e o site é aspecir.com.br. Eu quero dar um recado aqui para o pessoal também que fala em IPTU. O IPTU de Porto Alegre, há praticamente 30 anos, não tem reajuste. Não tem reajuste, então agora vai ter nessa virada. Uns não vão ter, alguém não vai nem pagar mais, outros vão ter, né, um reajuste civilizadíssimo, vamos dizer, e aqueles que têm um bem maior, né, um imóvel muito mais qualificado em termos de tal, esse vai certamente ser o que vai ter um reajuste mais
intenso, né? Mas isso tudo depois de um grande estudo passado pela Câmara de Vereadores. E eu tenho até que mostrar aqui para vocês, novo IPTU não importa só o bairro onde você mora, importa mesmo se você mora em casa ou casarão. Eu achei muito interessante essa mensagem da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que dá uma ideia para o contribuinte exatamente do que é essa nova fase do IPTU de Porto Alegre, ok? Olha, temos aqui mais adiante aqui também essas moedas, né, de um casarão e de uma casa mais simples, então vai ter essas diferenças na cobrança do IPTU 2020. Só aqui também tem senão não pega, tá? Olha aí. Então, está se justificando através destas mensagens aqui exatamente o porquê da nova tarifa, né, do IPTU 2020. E, então, quase 30 anos, como eu digo, tá ok? 2020. E 47,7% dos contribuintes da capital, até 13 de 1, têm condições de pagarem o seu IPTU 2020 com 10% de desconto. Então, quem tiver cacife financeiro, tem uma economia, corre, paga e ganha os 10%. Ou quem não puder, vai partir para o parcelamento tradicional que também oferece a Prefeitura de Porto Alegre. Vamos ver aí um VT que conta um pouco dessa situação do IPTU 2020. Investimento. 25% dos recursos vão para a educação e 15% para a saúde. Patrimônio. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Transparência. Metade dos imóveis vai pagar menos IPTU ou será isenta. Uau! Descontão de 10% à vista até 3 de janeiro. O IPTU ficou mais justo para a cidade ficar melhor. Prefeitura de Porto Alegre. Ok, vamos adiante dizendo que é um momento extremamente importante, de grande sensibilidade entre todos nós, que é um momento de reflexões, né? No campo do sentimento natalino, né? O sentimento religioso, na reflexão do que fizemos, que vamos fazer, doravante, né? Se cometemos algum ilícito no 2020, o que podemos melhorar, né? Projetar para nós mesmos, para nossas famílias, para os semelhantes, né? Tudo de bom para 2020. Está aí o Natal, está aí o Ano Novo, um tempo novo. E a mensagem do Grupo Zafra é sempre muito importante para que a gente faça uma grande reflexão nesse momento natalino, espírito natalino, dá uma olhada. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Ok, também nesse momento, né, minha gente, o pessoal projeta férias, que custa dinheiro, tem que ter uma organização financeira, né?
liquida algumas dívidas, né? Natal, compras, né? Ano Novo, veraneio, essa coisa toda. E gente que quer prosperar também no campo profissional, empresarial, e também a pessoa física que quer fazer negócio, aí, trocar o automóvel, o imóvel, fazer seguros, tantos produtos que oferece o Banrisul. Então, um momento de muita importância no campo financeiro. E está aí o Banrisul, o grande Banco do Sul, nosso banco, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração, para resolver o problema de todo mundo. Prosperar, dificuldade financeira, com taxas civilizadas. Esse é o grande Banco do Sul, dá uma olhada. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito. Vamos adiante, então. Também nessa situação toda do Estado, aí teve um imbróglio do nosso judiciário gaúcho aqui. Um desembargador deu condições da votação, do pacote enviado para a Assembleia pelo governador Eduardo Leite. Outro, que dizem que tem uma coloração partidária, negou a votação, que fosse examinado pela Assembleia. E depois, Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, que não entende nada, mandou fazer. Manda para a Assembleia e toca para frente. Então, está aí. Há quem diga que o Judiciário não teria que interferir nisso aí. Essa é uma situação entre governo do Estado e Parlamento Gaúcho. Mas quem estabelece a legislação são os parlamentares, seja aqui, seja em Brasília, os federais. Daí, eles determinam as leis e o Judiciário vai executá-las, vai implementá-las. Então, não sei. Um deu, outro não deu. O que acontece, José Silva? Nós precisamos de mais parlamento e menos política. Nós precisamos de mais parlamentares e menos políticos. A boa política se faz no parlamento exercendo a prerrogativa. Eu, nesses últimos 2 dias, conversei com 2 deputados federais, um aqui do Estado e outro aqui do Paraná, ambos em primeiro mandato. E os 2 estão desiludidos. Estão, sob o ponto de vista da questão performance parlamentar, estão desiludidos, Pugina, desencantados. Por quê? Primeiro, pelo gigantismo do parlamento, pela sua inércia, pelo seu peso, pela sua improdutividade. Em segundo lugar, porque, sobretudo no Congresso Nacional, o mau caratismo, a má-fé, a desídia, o fisiologismo barato, ele dá reações muito contínuas. E os parlamentares determinados a reagir a isso formam uma minoria, José Silva. E eles se desencantam, se desiludem, porque os bons projetos não conseguem avançar. Por quê? Porque existe um miolo no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, que obstrui. Todavia, eu confesso, tenho posição e a digo, eu não tenho a menor dúvida. Um dos melhores episódios da história política do Brasil foi a eleição do capitão Jair Messias Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, e hoje lemos na capa do Estadão, Jair Bolsonaro, impopular, mas favorito a 2022. Que impopular! Que país é esse que depende da Folha de São Paulo, do Estadão e da Veja? Como é que não surgem empresários dispostos a enfrentar isso, Pugina? Depois eu falo contigo. Nós precisamos ler capa de jornais que não dizem a verdade. É um festival de fake news o dia inteiro, de manhã, à tarde e à noite, uma coisa monótona, chata. O presidente Jair Bolsonaro não é impopular coisa nenhuma. Não é. Quem diz que é impopular é porque está à míngua de publicidade institucional, José Silva. Esse é o grande problema. O presidente disse, não haveria publicidade institucional. E não há. E agora tem que buscar das parcerias privadas. É privado o jornal? Busca privado. Então o que acontece? Nós precisamos ler isso. Então os parlamentares, José Silva, primeiro ano, hein? Amanhã inicia o recesso, desiludidos. E olha, bons parlamentares. Parlamentares dispostos a legislar. Esse é um verbo que se tornou praticamente obsoleto, Pugina. Não interessa legislar, interessa muito mais o politicar. E aqui na Assembleia é a mesma coisa. Tem excelentes parlamentares dispostos a legislar, debater, integrar as comissões. Mas há já um punhado de outros parlamentares, alguns já
alguns já com mochilas cheias de mandatos, e que a improdutividade é a marca registrada. Sabe? Mas as matérias de interesse próprio são votadas com uma agilidade extraordinária. Uma coisa impressionante. Uma coisa incrível. O que fizeram com o projeto do ministro Sérgio Moro, a descaracterização do projeto, a tentativa de torná-lo inócuo, olha, é perigoso, inclusive, que passe, sob o ponto de vista prático, todo e qualquer tipo de debate em branco lá no Congresso, José Silva, Sim. sob pena de violação daquelas premissas básicas. O ministro da Justiça, que é um dos melhores ministros da Justiça da história do Brasil, eu me atrevo a sustentar que depois do Paulo Brossard, é o ministro Sérgio Moro. Eles adulteraram de tal forma o projeto não é o mesmo. Que espírito patriótico é esse, José Silva? Não é fácil. Chiquinho Tasca, Elson Furini, daqui a pouquinho estou chegando aí com a minha equipe aí. Pô, faturamento lá em cima hoje, hein? Brincadeira. Mas essa questão que aconteceu aqui com o Tribunal de Justiça é típico dos parlamentos em geral. Criou-se no Brasil, de uns tempos para cá, o hábito de que partidos pequenos com representação exígua no parlamento, como perdem no voto, sei lá, tem uma bancada de 2, 3 vereadores, 2, 3 deputados, perdem no voto para a maioria do plenário, aí apelam, recorrem, ou até se antecipam e vão ao Poder Judiciário para buscar o voto ou a opinião favorável a si de um desembargador, de um ministro do STJ, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque não tem voto para aprovar. Então, se satisfazem com o voto. Foi o que aconteceu com o voto, com a decisão, a liminar concedida pelo desembargador Rui Portanova, que, como foi dito pelo Antônio Augusto, tem cor partidária bem definida, participou aí de um evento Lula livre. Você visitou o Lula lá em Curitiba? Exatamente, extremamente ligado. Mas, independentemente da pessoa, o que importa aqui é o fato. Como é que pode alguém alegar a inconstitucionalidade de uma matéria que está em decisão no parlamento? O que o desembargador pode fazer, embora, na minha opinião, não devesse, mas isso está disponibilizado para os tribunais, até para os próprios magistrados, com o controle difuso de constitucionalidade, eles podem fazer lá no seu gabinete um papel de tribunal constitucional. O que está disponibilizado para eles é intervir depois de aprovada a lei para, quando lhe arguírem a inconstitucionalidade daquela lei já decidida pelo parlamento, mas impedir o parlamento de deliberar. E o parlamento poderia, inclusive, deliberar contra, mas impedir de deliberar sobre um assunto porque ele percebe que poderá haver ali uma inconstitucionalidade, eu nunca vi. Isso, confesso que eu nunca vi, é uma novidade. Regina, o Poder Judiciário, quando ele declara a inconstitucionalidade, ele o faz de um texto normativo, um texto legal. O critério que o Poder Judiciário se vale é o critério repressivo. Ele reprime um vício que está presente a um dispositivo legal, regimental ou mesmo constitucional. O critério preventivo, a análise primeira, é feita pelo legislador. Cabe ao vereador, ao deputado estadual, distrital, senador e deputado federal, estabelecer a premissa do processo legislativo. Se o processo legislativo apresenta imperfeições, vícios ou desvios de finalidade, aí sim cabe ao Poder Judiciário intervir e determinar que haja a correção do rito constitucional para a confecção de leis, Pugina. Agora, a intervenção do Poder Judiciário no processo de elaboração do texto legal, ele é anômalo. A melhor doutrina de direito constitucional do Brasil, derivada dos melhores textos de interpretação do restante do planeta, comunga desse entendimento. Qual seja, é incabível o Poder Judiciário imiscuir-se nas questões relacionadas ao processo legislativo. Se o legislador legisla bem ou mal, própria ou indevidamente, não cabe ao Judiciário interferir nisso. Não cabe. É descabido. Então, o cenário que aconteceu entre anteontem e hoje envolve o quê? Uma certa invasão de competência que, surpreendentemente, foi corrigida pelo presidente do Supremo, que aliás,
daqui a 10 meses deixa esse cargo. E aí ele será sucedido por Luiz Fux. E aí, oxalá o Supremo Tribunal Federal recupere a sua importância. E, aliás, por falar em Supremo Tribunal Federal, fazer uma distinção aqui, José Silva. O desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores recebeu ontem no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo uma comenda em reconhecimento à sua carreira retilínea na magistratura e à sua biografia como homem público, procurador da República, procurador regional eleitoral, desembargador, presidente do TRF, presidente da 8ª turma. O desembargador está nos assistindo, é uma figura exemplar, eu tenho dito, sustentado e vou fazer isso até que haja a apresentação da lista. Meu candidato, assim como de vários gaúchos e vários operadores jurídicos, à vaga do ministro Celso de Mello ano que vem, é o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Nós precisamos resgatar o perfil do jurista no Supremo, José Sem Silva. dúvida, sem dúvida. Um magistrado de carreira, convivência, primeiro grau, segundo grau, com a epiderme dos processos, com toda essa bagagem acumulada, o desembargador Thompson hoje reúne. Um magistrado que tem a confiança popular. Isso é importante. Eu fiz uma postagem no meu Instagram, é impressionante o carisma, o prestígio que o desembargador federal tem. É uma figura pública, um homem simples, um homem de uma intelectualidade, de um grau de cultura extraordinários. Eu confesso que vejo nele a figura do vocacionado para a toga do Supremo. É um ministro preparado, eu já cometi o ato aqui, é um ministro, é um desembargador federal que, sem dúvida, faria jus à toga vitalícia do Supremo para restaurar, Pugina, a ideia do magistrado sóbrio, que se manifesta nos autos e que tem a prudência com aquilo que decide. Então, parabéns ao desembargador Thompson, parabéns ao TRF da 4ª Região, e é importante, Pugina, nós temos hoje no Brasil um déficit de credibilidade nos tribunais superiores. As pessoas começaram a verificar que os tribunais de Brasília cometem pecados, erros, e as pessoas hoje, todo mundo hoje tem aparelho celular, José Silva. Todo mundo acessa a rede social, todo mundo lê o que acontece. É em tempo integral. É o Big Brother, o George Orwell. Foi genial já prevendo isso, lá nos anos 50. Então nós temos hoje um mundo virtual a qualquer momento. Então, coube ao Dias Toffoli, vejamos quem, né? O presidente do Supremo, determinar que a Assembleia Legislativa votasse. Matéria-prima de um parlamento é voto. Que absurdo, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vimos, né, o Congresso Nacional votando, como eu disse há pouco, com uma agilidade extraordinária matérias de seu próprio interesse. Comum isso a todos os legislativos. Nós vimos aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, simultaneamente com um projeto orçamentário, a votação de deliberações importantes em relação ao serviço público e ao equilíbrio, a busca do equilíbrio fiscal, uma tentativa dos vereadores de aumentar os próprios subsídios e mais os subsídios do prefeito, e isto com um efeito em cascata sobre várias categorias do serviço público, que é um aumento do gasto público totalmente inoportuno quando vai cair na nossa caixa de correspondência a conta do IPTU. Aí houve imediatamente uma reação da imprensa, chamando a atenção e da própria sociedade, mas nitidamente dos analistas da imprensa mostrando a impropriedade daquilo. Interessante, né? Em certos momentos, a imprensa cumpre o seu papel, noutros se omite. Olha, se a imprensa cumprisse o seu papel como deve, sempre que o interesse público está sendo contrariado por decisões, por comportamentos dos parlamentares, sempre que isso acontece, a imprensa tem sistematicamente, em relação ao Congresso Nacional, calado a boca. Ela faz um mero relato dos eventos, dos episódios, sem a menor crítica, sem a menor análise, sem nenhuma profundidade, sem qualquer adjetivo que possa para mostrar, sem sequer expressões fisionômicas que possam expressar uma necessária, Silvas, contrariedade perante aquele comportamento. Olha, o que fizeram com a lei de abuso de autoridade, aquilo foi aprovado
sem nenhuma restrição, nenhuma nota amarga, ácida de qualquer analista dos grandes meios de comunicação. Quem berrou sobre isso foram as redes sociais. Agora, votaram recentemente, né, essa lei como é que chama isso aí? Enfim, o projeto do Moro, que trata o anticrime. Combate ao crime. Combate ao crime. Olha, o que tem ali dentro. Ontem eu peguei uma extensa análise feita por dois eminentes procuradores e promotores de justiça, o doutor Mugenot Bonfim e o doutor Bruno Carpes, mas um texto longo, analisando item por item. O que tem ali de absurdos, como a criação de um juizado de garantias para acompanhar todo o processo penal do delegado, do promotor, da defesa. Mais um juiz num processo só para isso. Só para cuidar de garantia de quem? Minhas? Nossa? Não. Dos senhores? Não, garantia do preso, do réu, do criminoso. Então, num país onde faltam juízes, segundo eles disseram, 4.000 juízes faltam no Brasil, estão criando vaga para juiz de garantias para acompanhar os processos para garantir o criminoso. Criaram todos os embaraços para impedir, inclusive, a prisão preventiva. Mas notem, este país foi às urnas para combater a impunidade, para combater a criminalidade. Foi pauta importantíssima na campanha eleitoral. A sociedade mostrou eliminar a sua a corrupção vontade. total. Eliminar a corrupção, especialmente eliminar e combater a corrupção. O Moro foi buscado para o Ministério da Justiça com esta mentalidade, com este interesse. Quer dizer, eu não preciso fazer prova disso. E o que faz o Congresso? Cria toda a dificuldade para que os poderes, as autoridades encarregadas cumpram o seu papel. Tem muita gente que não quer saber de mudança em legislação, porque pega... Sim, exatamente. Pega o seu eleitorado, a sua matéria-prima. Então, aquilo que a gente atribuía, né, a doutrinas jurídicas do garantismo penal, essa coisa toda, o preso o réu, o criminoso é uma vítima da sociedade, então tem que proteger o coitadinho. Toda essa conversa, que eu achava que era uma conversa das faculdades de Direito, dos cursos de Direito Criminal, de Direito Penal. Agora eu estou vendo que não, quer dizer, isso é mentalidade dentro do Congresso, por isso que estas leis não andam, porque está todo mundo cuidando de si mesmo. Por isso que infiltraram no projeto do Moro todas estas dificuldades. Quando ele queria um projeto para acelerar os processos, para que as coisas andassem, para que bandido fosse preso, especialmente para que corruptores, os que praticam crimes contra o erário, fossem lavadores de dinheiro, fossem apanhados e julgados, condenados, presos e cumprissem pena, o Congresso vota um projeto que, inclusive, eu achei engraçadíssimo, que, entre outras coisas, o juiz, para determinar uma preventiva, ele consulta o preso. Ele não pode prender. O réu não pode, o bandido não pode ser preso preventivamente sem que, antes lhe seja dado, olha, a cana está chegando. Não tem explicação. E o mais grave, é preciso recapitular, Pugina, que após o segundo turno, quando o então eleito Jair Bolsonaro convidou o então juiz federal Sérgio Moro para ser o ministro da Justiça, e ele aceitou publicamente, ele disse que tão logo fosse inaugurada a legislatura deste ano, no início de fevereiro, ele compareceria pessoalmente à Câmara dos Deputados e lá ele faria o protocolo do denominado projeto de combate ao crime. O que fez o já ministro da Justiça, Sérgio Moro, na sessão de inauguração do Congresso Nacional, no dia seguinte ao assento das bancadas, ele lá compareceu, levou o projeto. O projeto foi desnaturado na Câmara e no Senado, ou seja, a Câmara e o Senado estão inviabilizando que haja, do ponto de vista prático, a concretização de uma promessa de campanha eleitoral que foi vencedora no primeiro e no segundo turnos. Ou seja, o Congresso Nacional, mais uma vez, está voltado contra a perspectiva da modernização. Os projetos que o ministro Sérgio Moro apresentou são projetos no plural, eles interferem em dispositivos legais na Constituição e em 13 leis federais e na Constituição. Eles alteram, Pugina, na verdade, a vértebra
do bolor, do ranço. Por quê? Porque é preciso alterar, é preciso parabenizar o senador Lazier Martins, que abnegadamente conseguiu pautar na CCJ e ver aprovado o projeto de lei de sua autoria, alterando o Código de Processo Penal e determinando a prisão em segunda instância. Um avanço importantíssimo. O Brasil dos anos 50, o Brasil dos anos 60, não é mais o Brasil dos anos 2020. A violência, a criminalidade, o grau de disfarçatez, a banalização com que os criminosos dão a vida, só tem como uma maneira de reprimir. Isso que tu mencionas, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Lugar de prisão é prisão, lugar de juiz é no judiciário, mas não dessa forma. O preso, se ele está preso, é porque o Estado determinou, Pugina. As audiências de custódia, ultimamente, país afora, registram coisas medonhas, policiais humilhados, promotores que às vezes não têm voz, juízes que se veem amordaçados porque o sistema impôs isso. Ou seja, é ruim. É ruim, José Silva. Veja o que aconteceu com aquele criminoso, César Battisti, que ficou aqui, hospedado no Brasil. Escondido no Brasil? Hospedado, escondido. Amparado pelo governo. E aí o que aconteceu? Ele confessou que ele cometeu os delitos. Ele deveria ser processado pela União para ressarcir o que ele gastou aqui no Brasil. A Advocacia Geral da União, sugiro, deveria ingressar em juízo contra ele e buscar a indenização do patrimônio que ele deve ter, porque ele nos onerou. Foi hóspede de luxo aqui. O projeto do Moro tinha uma cláusula aqui, segundo a qual não seria permitida a prisão preventiva, salvo excepcionalmente, dos criminosos que estivessem respondendo a um processo cuja pena máxima fosse de 4 anos. Cai na mão dos nossos legisladores e eles fazem a seguinte alteração. A pena, condenados a uma pena mínima de 4 anos. Os calhordas. Ou seja, há para todo crime tem uma pena mínima e uma pena máxima, titulada para cada espécie, para cada delito. Né? Então era, no máximo, a pena máxima de 4 anos. E eles, aliás, era máxima de 4 anos. Eles jogaram como mínima de 4 anos, abrangendo penas por crimes muito maiores, caindo dentro do mesmo preceito. Isso foi feito lá. A imprensa viu isso, saiu alguma nota, alguma observação. Matéria que não interessa. Matéria que não interessa. Matéria que não interessa. Lamentavelmente. Então, nós estamos, no Brasil, vivendo essa inconformidade, porque, de repente, descobrimos que o Congresso Nacional está protegendo bandido. E está se esforçando para proteger bandido, está legislando para proteger bandido, quando nós queremos exatamente o contrário. E a imprensa não cumpre o seu papel. Eu não vejo nenhuma carinha feia, nenhuma daquelas comentaristas da Globo News de nariz torcido, analisando a má conduta dos nossos legisladores, tentando saber quem é que está comandando este assunto ou aquele outro assunto, ou seja, uma imprensa que não cumpre o seu papel. Em compensação, o presidente Bolsonaro, com qualquer caquinha, eles estão fazendo um carnaval e dão horas de programação para o assunto. Ele é alvejado. O presidente Jair Bolsonaro, ele todos os dias, eu tenho convicção, jornalistas que o atacam nesses canais, eles cometem crimes contra a Lei de Segurança Nacional. A honra do presidente da República não é a mesma honra de todo e qualquer brasileiro. Há uma lei federal que protege a honra do presidente da República. É preciso respeitar o que decidiu o povo e materializou-se, José Silva, num diploma. Eu quero dar os parabéns ao promotor Amorim, ao promotor Bruno Carpes, que seguidamente assiste esse programa, filho do Cassiá Carpes, nosso abnegado e combativo vereador junto à Câmara Municipal, a Cris Carpes, mãe do Bruno, também nos assiste aqui. Então, é importante, porque esse ramo do Ministério Público está atento. Existe um segmento muito importante do Ministério Público, e não vai crítica a quem pensa o contrário, o direito é ciência. Cada um interpreta de uma maneira, José Silva, é dialética. O que não é concebível é que o Congresso Nacional, desculpe a expressão, mas eu penso que ela resume de uma forma achincalhe com um projeto elaborado, José Silva, por um homem que foi juiz federal 22 anos, que presidiu uma operação até o momento da sua exoneração, que já tinha mais de meia década de operação policial, ministerial e junto ao Poder Judiciário. Quer dizer, é um desrespeito com a proposta que o capitão Bolsonaro apresentou na campanha, foi vencedora, o ministro que ele convidou aceitou, materializou o projeto, e aí esse mesmo Congresso, Pugina,
muitas vezes formado por bandidos também, porque tem muito bandido lá, José Silva. Claro, sem dúvida. Se fosse valer o que o Supremo tem para aplicar, olha, eles iam ter que encostar ali aqueles caminhões Até grandes, porque sabe? a legislação penal não muda no país por esses interesses lá, exatamente, do Congresso, né? Dessa gente que está envolvida, muita gente com uma ficha terrível, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, lamentavelmente. José Silva, se fosse a valer, não seriam deputados e senadores. Então, meus parabéns aqui ao promotor Eugênio Amorim, ao promotor Bruno Carpes, todos os demais que comungam dessas ideias e que, sob o ponto de vista prático, estão contemporâneos, Pugina. Não, é inadmissível o trânsito em julgado para... Quando no mais das vezes acontece isso, está prescrito o delito. Vamos adiante, então, falando um pouquinho de CCG. Olha aqui, minha gente, que é o Centro Clínico Gaúcho. Com R$ 47,00, presta atenção, não dá para fazer a festa de fim de ano na praia. Claro que não. Olha só a mensagem do CCG. Mas dá para ter o plano de saúde empresarial CCG. Ligue para 3287-9220 e contrate já. Contratação a partir de 2 pessoas. Então, o CCG, o Centro Clínico Gaúcho, está com uma promoção, uma vantagem para todos que assinam seus planos empresariais, é singular. É um plano genuinamente gaúcho que contempla a expectativa de todos aqueles que têm as suas assinaturas com o CCG, Centro Clínico Gaúcho. Ele é, como eu digo, da nossa terra e tem na sua filosofia a meta exatamente de atender plenamente todos aqueles que têm os seus planos com o CCG. Vamos adiante falando de Vinhos do Mundo. vinhosdomundo.com.br é o endereço direto para comprar vinhos espumantes, né? Vinho tinto, rosé, branco, né? Delicatessen, é um negócio fantástico. Cestas de Natal para presentear, aí, olha, é o momento aí que todo mundo fica às vezes quebrando a cabeça, o que eu vou presentear? Está aí Vinhos do Mundo com promoções singulares. É a maior importadora de vinhos do Brasil. Telefone 3012-8090, 3012-8090, Vinhos do Mundo. Só na Vinhos do Mundo você encontra o portfólio de vinhos mais exclusivos de Porto Alegre. Economize com garantia de qualidade na mais renomada importadora de vinhos do Brasil. Acesse vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos. Nós temos as lojas de Vinhos do Mundo. Estamos aí com a loja da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, estacionamento, tudo bonitinho, segurança, espaço gourmet. Vamos adiante na loja da Alameda, Alípio César 203, Boa Vista, esquina Nilo Peçanha, também com todas as condições de estacionamento, espaço gourmet, segurança e gente competente em todas as 3 lojas para fazer o atendimento. Vamos até a Getúlio Vargas, Avenida Getúlio Vargas, 1135, no Menino Deus. Também toda a qualidade das lojas Vinhos do Mundo, com segurança, estacionamento e uma gama de tudo que você pensa para festas, presentear, etc. e tal, olha aqui, e promoções incríveis, em títulos, em rótulos espetaculares, de altíssima procedência, de altíssima qualidade. Isso tudo em Vinhos do Mundo, a maior importadora de vinhos do Brasil. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Lá em São Paulo, conquistando cada vez mais aquele espaço maravilhoso, é o telefone lá em São Paulo, da Auxiliadora, é o 2348-4000. Aqui em Porto Alegre, 32166100. O site é auxiliadorapredial.com.br. É a carteira de aluguéis maravilhosa, tranquila, né? Dando uma segurança incrível para todos que deixam os seus imóveis aos cuidados da Auxiliadora Predial. Administração de condomínios, compra e venda de imóveis. Vidrobox Blindex, tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. É líder desde 1971, são divisórias de vidros temperados, box para banheiros, fechamento de sacadas, instalações comerciais, portas automáticas, envidraçamento de fachadas, etc. e tal. Telefone Vidrobox Blindex, 3302-4343 e exatamente o site é vidrobox.com.br. E o CIE, né, minha gente? Cada vez mais encantando. Um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Isso tudo é com o CIE do Rio Grande do Sul, CIE-RS, Centro de Integração Empresa e Escola, que é modelo nacional. Contempla todas as expectativas, especialmente, tem vários programas, mas especialmente os jovens. Vale a pena dar uma olhada.
Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Vamos aí falar da Cobasi? A Cobasi está aí também, né? Comemorando o sucesso no segmento PET. Em todo o Brasil, é a maior empresa PET do Brasil, genuinamente brasileira, é a Cobasi. Ela tem liderança no varejo PET, ela é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Ela tem quase 100 lojas no país e muitas no Rio Grande do Sul já, muitas no Rio Grande do Sul, tanto Canoas, todos os shoppings de Porto Alegre e também no interior do estado. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas dos animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Muito bem, vamos dar uma examinada rapidamente, vamos dar uma passadinha pelo governador Eduardo Leite, que em grande atividade, governador que está numa situação complexa, com todo o funcionalismo, o magistério, né, as forças policiais, Brigada Militar, Polícia Civil, todas as categorias da Polícia Civil, são várias, então é uma situação complexa. E outra coisa, nada de invasão de palácio, como já tentaram fazer, isso é outro caminho completamente errado, não é esse o caminho da solução. A solução tem que ser através da bandeira branca e do diálogo. Vamos ver o que fala o governador. Planeja pegar a estrada no final do ano em direção às praias de Pinhal e Cidreira, vai ter uma viagem bem mais rápida e tranquila. Isso porque foi liberado o tráfego nos dois sentidos no viaduto na RS 040 no entroncamento com a RS 118, local que sempre apresentou grande congestionamento. É uma obra super importante para que o deslocamento aqui pela RS 040 seja para quem da região metropolitana, venha pela 118, quer usar a 040 para acessar em direção à capital, seja para quem usa a 040 para ir em direção ao litoral e que antes precisava aguardar numa sinaleira, num semáforo, a liberação para poder cumprir o seu trajeto, agora com o viaduto tem trânsito livre. A obra da Empresa Gaúcha de Rodovias teve mais de 20 milhões de investimento, com recursos da Praça de Pedágio de Viamão. Até março do ano que vem devem ser concluídos os trabalhos finais da obra para a liberação das alças para outros movimentos de tráfego, interligando a RS 040 à RS 118. Boa notícia, sem dúvida nenhuma, né? Segmento viário, estrada, segurança, é tudo que a população gaúcha está desesperada, está atrás de rodovias maravilhosas, né? Competentes, evitando aí danos, colisões e mortes. Boa notícia, sem dúvida nenhuma. Percival. Corroborando aquilo que eu disse, né, sobre o efeito da pressão da imprensa em relação aqui à Câmara de Vereadores e o aumento dos subsídios, lá no Congresso Nacional, a pressão também da imprensa fez com que aquela disparada que eles iam fazer nos recursos, aumentando enormemente os recursos para o financiamento das campanhas eleitorais, que estava a ser votado no projeto do orçamento, que eles iam elevar para 3 bilhões e 800 milhões, caísse para 2 bilhões, com um aumento de 200 milhões sobre o que valeu para a última eleição, que foi 1 bilhão e 800. Ou seja, quando a imprensa cumpre o seu papel, o Congresso controla as suas medidas, diminui o número de seus erros. Eu tenho certeza de que toda esta pressão da sociedade, através das redes sociais, nas mobilizações de rua ao longo dos anos, não seriam necessárias se a imprensa cumprisse o seu papel.
O povo vai à rua porque a imprensa não cumpre o seu papel, porque o Congresso Nacional não cumpre o seu papel, porque o Supremo Tribunal Federal não cumpre o seu papel. Este é hoje provavelmente o mais grave problema institucional brasileiro. Esta soma de condutas insuficientes para as necessidades do país, para que o país entre nos eixos, para que haja a correção de rumo necessária. Silvas, Sim. duas notícias do Poder Judiciário dos dois tribunais superiores que têm tido destaque nas atividades jurisdicionais. O Supremo Tribunal Federal hoje concluiu um julgamento iniciado há algum tempo atrás, meses, declarando que é crime, sim, o não pagamento do ICMS. Por 7 votos a 3, o Pleno do Supremo Tribunal Federal entendeu que é crime o não pagamento do ICMS. Já o STJ entendeu por anular a decisão condenatória do Tribunal Federal de São Paulo, que condenou o senhor Paulo Preto a 145 anos de prisão. Sabem por quê? Não porque não houve crime, não por insuficiência de prova, não por alguma questão atrelada ao mérito da causa. Não. Valendo-se da jurisprudência do Supremo, eles nulificaram o processo por conta da ordem das alegações finais do processo. Ou seja, o delatado não pode falar depois do delator. Anularam, José Silvas, um processo que é nuclear com relação a episódios de corrupção gravíssima, não levando em conta que o juiz do primeiro grau, que o tribunal na segunda instância, atuaram de maneira profícua, elucidando os fatos e aumentando a pena. O STJ anulou, José Silvas, ao momento das alegações finais. Do ponto de vista prático, o telespectador que não é versado em direito, isso não altera nada a matéria da prova, não altera nada o réu, o acusador e aquilo que está materializado no processo. Perícia, documento, audiência, transcrição, ata. Nada disso vai sair de dentro do processo. É só um protocolo. Às vezes é um dia, são 48 horas de diferença. O STJ determinou, José Silvas, que os autos retornem à origem, anulado, e reabra-se o prazo para as alegações finais. Ou seja, é reimprimir o documento e reapresentá-lo em outra ordem. O juiz vai ser o mesmo. O tribunal será o mesmo. As provas serão as mesmas. E a denúncia, por conta do seu objeto, está a anos-luz da prescrição. Ou seja, o processo retorna à origem por conta de uma formalidade. Que não havia. Processo anulado. Uma formalidade que não tinha precedente. Não há dispositivo legal que determine esta ordem na entrega das alegações finais. E, além do mais, é importante destacar que a alegação final é uma peça facultativa. Pode ser feito a qualquer momento por quem de direito no prazo processual, do primeiro ao último dia. O que é incabível é o Supremo legislar esse assunto. Esse garantismo, assim como aquele politicamente correto, estão aniquilando com os princípios mais elementares da própria Constituição Federal. A Constituição Federal, ela separou perfeitamente culpa de prisão, mas aí o Supremo alinhou por 6-5. Esta maioria, José Silva, de 6 votos a 5, Sim. é aquela que o João Mangabeira, lá nos anos 40, 50, dizia, uma maioria imprópria. É incabível que uma dimensão constitucional seja dirimida por um voto de maioria. Joaquim Barbosa usou a expressão maioria de circunstância. É isso, é se isso. referindo àquele episódio do Mensalão. É isso. 6-5, Pugina. Uma matéria com essa envergadura. E temos um ministro que adverte ainda o Congresso. Não ousem enfrentar a decisão do Supremo. Sem dúvida. Ou seja, não legislem. É verdade. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, né, minha gente? Olha aqui, ó. Estamos aí nos principais municípios, nos mais populosos, com o nosso sinal, né, da Claro, Net Claro, e também pelas plataformas digitais, invadimos todo o território terrestre. É uma coisa espetacular, plataformas digitais. Estamos aí ao vivo 24 horas, rdctv.com.br, no YouTube em RDC TV Digital, Facebook e Instagram. Olha aqui, ó, bateu aquele desconforto, comilança aí, festas de fim de ano, todo mundo exagerando um pouco. Então, Olina é
assistência de vida, né? Te liga, porque aí a coisa melhora. Fica zero. Auxiliar digestivo 100% natural, medicamento com eficácia comprovada, trata os sintomas da má digestão, devolve o ânimo e bem-estar natural. É Laboratório Vesp, 103 anos, que produz Olina. O Laboratório Vesp tem a sua sede em Canoas, espetacular laboratório, 103 anos, né? Laboratório Vesp, que produz Olina, seu bem-estar natural. Vamos adiante ainda dizendo mais uma vez que Grupo Zafra está aí homenageando todo o povo rio-grandense com essa mensagem natalina, linda, maravilhosa, desse momento de extrema reflexão de tudo que se fez, faz e fará. Dá uma olhada. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Mandar um abração aí para Vilmar Govinatz, que é nosso companheiro de bancada, e Silvio Lopes, que estão assistindo o programa aí. Maravilha, sintonia altamente privilegiada, sensacional. Muito bem, terminou nosso tempo aí, Big Ben? Tinha alguma coisinha para dizer rapidamente? Não, rapidamente. Tudo bem? Eu quero mandar um abraço para Rogério Vaz Mendelski, meu amigo Isso aí telespectador, é nota 20, né? assistindo esse programa aqui, qualificando a nossa audiência. Dá um abraço para o Rogério, tudo certo, tudo em paz. Um abraço, meu amigo. Chiquinho Tasca, Elson Furini, estou chegando com a equipe aí, tá? Prepara Bota o a carrinho caminhão. no corredor lá. Prepara Carnhangos. Posso separar. Grande Rogério Mendelski, forte abraço, só coisa boa. Vamos adiante? Percival Pugina, Antônio Augusto Mário Santos, o programa se despede. E amanhã, mais uma edição da nossa atividade. Uma boa noite e até lá.